Da onde vem essas criações que a gente tem de, por exemplo, bom, a gente não toma cerveja numa caneca, a gente não toma vinho num copo. Da onde vem isso? E existem momentos históricos onde as pessoas usaram isso pra controle, ou pra mudar como as coisas significam de propósito, assim? Porque beleza, vinho na taça não faz mal nenhum. Mas talvez um outro símbolo possa ter feito mal e coisas do tipo. Sim, na verdade, tudo que a gente faz em termos de tudo que a gente usa envolve posturas, condutas. Tá? E essas posturas e condutas, elas que estão para trás disso tudo, do como nós estamos nos portando agora, sob a percepção de que isso seja educado, polido, civilizado. Tudo isso remete a um conceito civilizatório. Tá? Você falando sobre cultura, a gente tem um conjunto de coisas. Imagina a cultura como uma bolha, ou talvez uma célula. A gente tem aqui uma cultura. A gente não pode falar cultura como se ela fosse algo. Ela é um conjunto de coisas dentro de uma área específica, também simbólica, dentro de um momento histórico. E a cultura tem centralidade e ela tem periferia. Tá? Então, o que está dentro do centro dessa cultura é um conjunto de condutas que se espera e se entende como civilizado, como correto. E há documentações, pensadores que são trazidos para essa centralidade da cultura, tá? Que são os textos centrais de uma cultura, que definem o que é ou não correto, o que é ou não considerado ou compreendido como verdadeiro, como válido, como tem aquela outorga de valor. Então, por exemplo... Será que. Eu não queria te interromper, Não, aí continua. claro. Só porque veio uma coisa na minha cabeça eu não queria esquecer. Será que isso também não tem um fundamento biológico bem forte, assim, de necessidade de sobrevivência, cara? Não, porque nada que a gente faz, praticamente nada que a gente faz é natural ou até tem benefício para o nosso corpo. Nem ficar de pé como a gente fica é bom para a nossa coluna. A nossa coluna não está no estágio de evolução que nos permitiria ficar de pé dessa forma. Por isso que a gente tem problema da lordose aqui. A coluna faz um S, assim. Tá? Então isso já é uma forçação por conta evolutiva, tá? Mas força o nosso corpo biológico a uma adaptação que não é correta, não é normal. Não é normal, não é natural usar óculos. Tá? Isso foi uma adaptação histórica dado a necessidade de ficar lendo texto sobre suportes, o códice, agora as telas, né? Agora as telas estão chegando cada vez mais perto. Então, nosso corpo está perecendo pelas ideologias, pela cultura, pela criação de condutas cultural. Tá? E aí você estava falando sobre... Mas como espécie, a gente tem muito mais agora, né? A gente sobreviveu muito mais. A gente Sim. dominou o planeta, né? Sim, assim, é inquestionável que a gente crie apetrechos para adequar as nossas fraquezas, né, e superá-las. Então, um trator consegue fazer uma obra que 100 homens não conseguem fazer. Né? Isso melhora. E aí, a Revolução Industrial também tem todo o lado ruim e todo o lado bom também, sem a qual a gente não estaria nem aqui, inclusive, democratizando essa comunicação. Né? Então, é inquestionável essa questão da evolução através de aparelhos. Né? Fato é também que o nosso corpo ele é uma coisa que acaba sofrendo ali no meio. Questões culturais, por exemplo, de expectativas sobre o corpo, expectativas sobre a postura do nosso corpo, expectativas sobre a estética do nosso corpo. Todas elas, você vê pessoas sendo deformadas intencional ou não intencionalmente, tá? Por conta dessas expectativas que se esperam sobre seus corpos. As pessoas estão doentes por conta de expectativas de conduta. É verdade. Doentes fisicamente e doentes psicologicamente. Nós estamos num momento de efusão de doenças psicológicas. Por quê? Por conta de expectativa de condutas. O seu corpo não condiz com essa realidade. A alimentação, por exemplo, não é natural da nossa espécie se alimentar em duas grandes quantidades de comida 2 vezes por dia. A gente comeria ali, pequenas coisas foram colhidas, enfim. Claro, a nossa civilização está super mais segura, a gente vive mais, maravilha. Mas ainda o nosso corpo não teve tempo de se adaptar a isso. Sim. E a gente para 2 vezes por dia, enfia uma quantidade imensa de comida para dentro, nosso corpo não vai sintetizar isso. E o alimentar, outra coisa, é mais semiótica da cultura. A alimentação, na história, sempre foi um ritual importante de preparação em conjunto daquilo que a gente vai pôr da terra, do mundo, dentro da gente. A gente pega coisas, prepara elas e põe para dentro. Aquilo passa a ser parte de você, te constitui.
E hoje em dia, a comida, a alimentação é um empecilho. É um momento que a gente tem que fazer rápido porque se achou uma brecha legal pelo seu direito de parar para se alimentar. Ela não está integrada no nosso dia a dia. Mas isso pode ser um problema? Isso já é um problema de saúde mundial, né? Sai até caro em termos financeiros, né? A questão de diabetes, de não conseguir se movimentar, enfim, É verdade. alimentos hipercalóricos para suportar o dia. Então, tudo isso é o seu corpo perecendo por questões culturais. O seu corpo, assim, ele está espremido no meio de um monte de traquitanas culturais com objetivos que são imaginários. A que leva muitas dessas coisas que a gente está fazendo, a gente não sabe. A gente está preso nos meios e não nos fins. Não pensando nos fins. E entra, inclusive, a filosofia. A questão da filosofia hoje em dia. Né? Só que pensando pelo lado da biologia, tá funcionando, né? Tipo assim, se olhar para o indivíduo, a gente tá se multiplicando, a gente tá crescendo, a gente tá... Então, multiplicar e crescer não é benefício para ninguém. A não ser que tenha um objetivo superior à humanidade para julgar isso, nós, enquanto humanidade, o benefício de ter 7 bilhões de seres humanos. A gente não está dando conta de distribuição, nem democratização financeira. A gente não está dando conta de democratização de alimentação e acesso a coisas básicas. E mas com menos, não se tornaria relativo isso? Também daríamos os mesmos problemas? É difícil julgar, eu acho que a gente entra até numa outra seara, era legal a gente trazer alguém muito mais específico ali dessa questão, verdade. Talvez economia, economia é cuidar da casa, tá? Etimologicamente significa cuidar da casa. Economia é uma ciência social, né? Alguém que pudesse dizer economicamente, em termos de crescimento de população, a gente tem uma questão do Malthus, inclusive, que entra no darwinismo, né? Crescimento da população versus produção. A gente não pode supor que o crescimento populacional por si só seja algo benéfico. Não é benéfico para os indivíduos que a gente está colocando agora aqui, com a expectativa de ter um mundo à disposição, e não tem. Os recursos são finitos. Tá? E a gente repete, inclusive, essa percepção de que, mas tá tendo cada vez mais gente. E quem disse que isso é bom? Bem a quem isso faz? Tá? Se tivesse alguém por fora, por isso que eu disse alguém de fora julgando a humanidade, de repente o objetivo da humanidade é explodir de quantidade, tudo bem. Né? Mas o que significa que a gente tem conseguido viver por mais tempo, não quer dizer, talvez até existir por mais anos, por mais décadas. Antes, a expectativa de vida na história da humanidade foi 35 anos aproximadamente. Agora tem gente, provavelmente as próximas gerações, já nasceu quem vai viver mais de 100 anos, mais de 120 anos talvez, já tenha nascido essa pessoa. Né? E a gente está vivendo mais alongadamente. Não quer dizer que a gente esteja vivendo melhor. Não adianta eu sobreviver por mais tempo com angústia, com depressão. Tá? E essas são, por isso que eu digo, o corpo acaba sendo... ele sofre as consequências da cultura. Todas as consequências da cultura. As transformações, o maquiar, a postura, as plásticas, o emagrecimento, a obsessão pela forma física, os nossos olhos estão perecendo, né? As doenças neurológicas, também derivadas do nosso modelo de estruturação cultural, né? Então o seu corpo é realmente refém de uma condição de discurso cultural, de realidade, de objetivo. Você tratou como naturalidade o objetivo de que a população humana tem que triplicar. A gente já está em 7 bilhões. Né? E isso a gente não precisa de mais pessoas. A gente precisa de pessoas vivendo melhor. Né? Eu entendo o seu ponto. É que na minha cabeça, tipo, ter mais pessoas, teriam mais seres humanos fazendo mais coisas legais, melhores, a gente evoluiria mais rápido, teria mais coisa acontecendo. E curiosamente, assim, as pessoas, para você ver, né, a percepção de que talvez, se tivéssemos metade do que temos, ainda assim, a gente não está garantindo a democratização das ideias legais que estão perdidas lá no fim do mundo. A pessoa que não vai ter a mínima chance de mostrar uma ideia legal. Isso é um problema. Mas então, é um problema que não é evitável, assim, facilmente. Com mais ou menos pessoas. Talvez a gente tenha realmente que repensar todos os sistemas para trafegar melhor ideia. Economia de ideia. De trafegar melhor uma ideia. Fazer ela acontecer, chegar. Isso está acontecendo de certa forma, tá? Isso também tem que ser dito. Internet. O que seria eu poder comunicar com tanta gente como eu faço hoje sobre epistemologia, sobre cultura, sobre...
Sendo que eu tinha a suposição de que ninguém tinha interesse nessas coisas. E tem muita gente que tem interesse. Né? E o que permite chegar a todas essas pessoas e eu existir como comunicador disso é a internet. Tá? Então ela tem também democratizado algumas das ideias. Mas não quer dizer, não tem relação causal mais pessoas com mais democracia. Não seria esse caminho, né?